Bom, agora são 8h04, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Campos segue com esse tempo bom pela manhã. Aliás, teve hoje essa chamada cerração, né, esse nevoeiro mais baixo hoje. E toda vez que dá esse fenômeno aí, é justamente um dia mais quente. A previsão para hoje é de mais calor em relação aos dias anteriores aí dessa semana. Hoje, por exemplo, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia chega a 30 de máxima, 21 de mínima, agora faz 24 graus aqui no centro. No programa de hoje, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos recebendo, junto com o Rodrigo Gonçalves, o Rafael Twin, vereador em Campos, já desse primeiro bloco, abordando aqui os temas voltados para alguns dos seus projetos na Câmara, como o Para Esporte e também agora a causa animal. E a gente vira um pouco a chave agora, né, Rodrigo? Vamos falar de política. Na verdade, mas vai botar fogo no parquinho ou... Antes da gente entrar para falar da pacificação, né, que é o que a gente tinha colocado aí como um segundo tema, a gente pode falar um pouquinho ainda sobre, que tem a ver também com essa questão do racha que aconteceu lá na Câmara, que é a questão de impostos, desenvolvimento econômico, que é uma pauta que Rafael também sempre está aí falando. Rafael, dentro da questão, hoje, dentro do que, né, a partir daquele racha que houve lá, né, que as pessoas, vocês colocam como sendo o pacote de maldades, a questão de impostos, o que você hoje tem trabalhado, tem discutido com as instituições de classe, com os segmentos em relação a propostas para esse desenvolvimento de campos, sem que isso aumente a carga tributária, mas que ao mesmo tempo reveja a carga tributária, que também é necessária às vezes para trazer novos investimentos. Como é que você tem atuado nesse sentido? Vamos lá, eu tenho um relacionamento maravilhoso com essas entidades, né? Inclusive alguns são amigos, alguns são vizinhos meus, então, e elas são CDL, a SIC, Firjan, são de extrema importância para o desenvolvimento econômico da cidade. Eu continuo achando que Campos está anos-luz atrasado na questão de desenvolvimento econômico. A gente ainda é muito refém do royalties, e da grande massa empregada pela prefeitura. Isso não é uma crítica sobre o atual governo, é uma prática de vários e vários governos. Hoje Campos tem aí cerca de 28 mil funcionários públicos, no mundo aí de 500 mil habitantes, nós estamos falando uma pessoa a cada 17 é funcionária pública. Se você botar isso, nós estamos falando de criança de 0 anos a 100 anos, se você botar de 18 a 60, nós estamos falando 1 a cada 10. Então é muita gente refém da prefeitura. E quando a gente vê uma cidade no qual o comércio é refém da prefeitura e a gente vê royalties jorrando, que o atual governo está realmente recebendo muito, chegamos a 3 bilhões de receita própria, e não vê a questão do desenvolvimento econômico real funcionando, a gente chega a ver alguns projetos, uma coisa ou outra que vai sair, que vai tá no papel, mas cadê o que realmente está acontecendo na cidade? Me deixa preocupado. Por quê? O royalties é finito. A prefeitura, no futuro, a gente viu o governo Rafael Diniz não elogiando, muito pelo contrário, foi um governo muito criticado, no qual eu fiz parte, pelo menos a minha área, eu acho que eu fiz direitinho, que foi da Fundação Municipal de Esporte, consegui captar recurso, pulei de 1.200 atendimentos para 21 mil atendimentos, mas foi um governo que se perdeu na questão administrativa, mas vamos ser muito claros que não tinha dinheiro, né? Ele tinha 1,6 bilhões, hoje o governo Vladimir tem 3,1 bilhões, é o dobro. Mas me preocupa muito ainda a questão do desenvolvimento econômico, da vinda de indústrias, da vinda... Hoje, Campos, muita gente não sabe, a cidade do Rio de Janeiro tem 1.000 km². Campos tem 4.000 km². Isso aqui era para ser uma referência na questão do agronegócio. E a gente vê muito projeto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas cadê o que está acontecendo? Cadê uma plantação grande? Cadê alguma coisa que a gente esteja plantando para exportar pelo Porto do Açu? Nós estamos falando de uma planície que é entre duas grandes capitais, que tem o Porto do Açu aqui do lado, que tem aeroporto, que passa BR no meio da cidade, que tem a questão de irrigação pelo próprio Rio Paraíba e os rios adjacentes que cortam a cidade como um todo. Os canais, infelizmente, estão abandonados. Estão abandonados. Então, a gente vê, às vezes,
que a gente chegou a ver até no começo do governo, vamos lá desobstruir o canal, mas eu não consigo enxergar ainda, estou dizendo, Rodrigo, comparado que eu vejo, quando eu viajo muito, até por causa do esporte, às vezes eu vou dar palestra em algum lugar, e a gente acaba tendo conhecido em vários locais, e você cruza para o Espírito Santo, parece que você está em outro país, porque você começa a ver plantação, começa a ver indústria, começa a ver o próprio presidente Kennedy agora, se você entrar lá, você vai levar um susto o que está acontecendo com o presidente Kennedy. Com a quantidade de investimento que o governo está dando para trazer indústria, para trazer emprego, tudo muito rígido, tudo muito direitinho. Vamos dar um exemplo, Rio das Ostras. Eu fui secretário de esporte em Rio das Ostras. Rio das Ostras, quando viu o desenvolvimento de Macaé, o que Rio das Ostras fez? Desapropriou 8 milhões de metros quadrados, colou em Macaé, colado literalmente na fronteira, e deu uma isenção de imposto. Você chegou com o governador, vamos isentar de imposto durante 10 anos, 15 anos, eu não sei exatamente qual foi o programa, para trazer empregos no qual a indústria tinha que gerar 60%, 80% tinha que ser de Rio das Ostras. Então, assim, se nós temos o Porto do Açu, se nós temos terra, se nós temos planície, por que não pegar esse royalty todo? Por que não pegar toda essa parte nossa e juntar CDL, a SIC, Firjan e tirar do papel? Porque eu vejo muita reunião. Quanto tempo nós estamos falando sobre a revitalização do centro da cidade? Entra governo, sai governo e continuam falando da revitalização da cidade. O centro da cidade de Campos está abandonado. Se você olhar a quantidade de lojas fechadas, realmente piorou muito de 5 anos para cá, mais ou menos. Eu não sei se com a abertura, vamos deixar claro, tá, gente? Eu sou 100% a favor de programa social e sou 100% a favor de restaurante popular. Eu acho que precisa, para uma cidade que está se desenvolvendo, programas sociais, mas o sucesso de um programa social é quanto menos a sociedade precisar dele. Outro dia eu vi 1 milhão de pessoas comemorando, saindo tudo que é jornal, comer no restaurante popular. A gente tinha que comemorar quanto menos pessoas comerem no restaurante popular. Como que você resolve isso? Gerando emprego. Para você gerar emprego, você tem que pegar o royalty, você tem que pegar a nossa cidade e realmente fazer gerações de emprego. Trazer projeto. Ontem teve uma reunião, inclusive, na SIC, que eu soube, sobre a questão da revitalização do centro. Eu já fui a 10 reuniões dessa. Agora, cadê a revitalização do centro? Será que não vale a pena pegar o restaurante popular, tirar daqui? Porque, infelizmente, traz pessoas morando na rua, fazem fezes na frente das lojas, urinam. Vocês têm a Folha, nós estamos aqui no centro da cidade, a gente sabe, se passar aqui na esquina, a gente vê a quantidade de sujeira que está no centro da cidade. E, infelizmente, a gente sabe que é muita gente que fica ao redor aqui para poder comer no restaurante. Será que não vale a pena pegar o restaurante e levar para um lugar melhor para a gente realmente tentar revitalizar o centro e tentar dar emprego para essas pessoas? Então, eu estou vendo muito aumento na rua da questão de mendigos pedindo dinheiro nos sinais de trânsito. Ontem, por exemplo, minha esposa estava indo, um cara bêbado, tentar entrar no... Estava totalmente bêbado, parou no sinal, tentando puxar a porta para entrar no carro com meus 3 filhos atrás. Então ela ficou apavorada, não sabia o que fazia, mas isso a gente está vendo direto. Você andar nas ruas de Campos, está faltando geração de emprego. A gente tem que melhorar. Como que a gente faz isso? Aí vem a questão dos impostos. Foi a briga lá que nós tivemos lá, que houve um racha, nada contra a pessoa do Vladimir, inclusive te falei aqui em off, a filha dele estuda na sala da minha filha, às vezes vai lá para casa, minha filha, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e pensar Campos no futuro. Eu, Cláudio, conheço mais de 40 países. Todo país que eu vi desenvolver foram países que pensam em 20, 30 anos. Infelizmente, nossa política pensa de 2 em 2 anos. Para que ter 1,5 bilhão de reais guardado no cofre da prefeitura? Para soltar no último ano para fazer campanha? Aí você começa aquela velha política que nós estamos acostumados na nossa cidade e, infelizmente, que é aquela política que funciona de 2 em 2 anos. Tem 2 anos, tem eleição. Tem 2 anos, tem eleição. Tem 2 anos, tem eleição. Então, enquanto não fizer um projeto a médio e longo prazo e atrair com incentivos fiscais grandes empresas, Seropédica, por exemplo. Seropédica trouxe a fábrica da Volkswagen para lá. São 20 mil empregos. Deu 20 anos de isenção de imposto. Sentou com o governador, governo, o que você pode dar de isenção? Município, o que você pode dar de isenção? Não vai receber durante 20 anos de imposto. Mas são 20 mil pessoas consumindo, são 20 mil pessoas indo a restaurante, são 20 mil pessoas que estão ali gerando emprego. Então, eu não vejo isso acontecer em Campos. Eu vejo muito blá, blá, blá e pouco realização na questão de realização, de desenvolvimento econômico real para a nossa região. E nós temos tudo para virar exemplo. Uma cidade que recebe 3,1 bilhão
de imposto, mais 600, 800 milhões de reais que o governador está investindo com força aqui, era para virar exemplo nacional. Campos hoje está entre as 10, 20 cidades que mais recebem dinheiro no Brasil. Então, eu estou faltando ver, estou vendo muito programa social, estou vendo muito assistencialismo que precisa, porque nós temos pessoas que precisam, não sou contra isso, mas paralelo a isso a gente tem que desenvolver economicamente a cidade. E aí pegar essas entidades de classe, CDL, a SIC, Firjan, e outras grandes, Carjopa, e realmente, vamos fazer, mas pegar e fazer, não ficar só no blá, 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 blá e não fazer. Então, é minha visão do erro que está acontecendo na cidade de Campos. Agora, tem muitos acertos, como a gente estava falando aqui, realmente a saúde melhorou na cidade de Campos. Eu acho que mais a saúde mesmo, que realmente estava ruim, mas não podemos deixar de elogiar o governador Cláudio Castro, que a maioria dessa verba está vindo do governo do Estado, que é entre essa parceria aí do Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro e Vladimir, que trouxeram realmente reforma do HGG, Parque Saraiva, Vila dos Pescadores, remédios que estão mandando. Então isso aí é obrigação do governo, gente. A gente tem que parar de bater palma. Outro dia eu estava gostando de parar de ter palma para o básico. O imposto que está lá no governo do Estado, quem paga é a população de Campos. O governo do Estado tem que devolver para a gente. Se nós temos políticos que podem influenciar, eu acho que o Rodrigo Bacelar é um grande fomentador dessa história, vamos elogiar. Mas a gente não tem que ficar batendo, o governador tem acesso, o Vladimir tem acesso ao governo. Ótimo, maravilha, é a obrigação dele trazer imposto. Quem paga o imposto federal e estadual somos nós, cidadãos. Então o imposto tem que voltar para a gente. Então a gente tem que parar de bater palma para coisas básicas. Está pagando salário em dia, um excelente prefeito. Não, eu não acho que isso é motivo de bater palma. Eu acho que o motivo de bater palma é você falar assim, trouxe 20 indústrias para cá, estou gerando 20 mil empregos, o agronegócio está bombando, vamos exportar limão pelo Porto do Açu, nós vamos tirar o povo do campo, que é o povo que vem para cá, para os programas sociais, que não tem geração de emprego, eu vou ter uma vida digna no campo, no interior, aí sim nós estamos desenvolvendo a cidade de Campos. Agora, fazer o básico e bater palma, eu acho errado, infelizmente, eu acho que é o que está acontecendo hoje na cidade. Agora, você citou saúde, hoje Campos passou a buscar alternativas também para o turismo. Como é que você visualiza isso? O turismo, eu acho que é uma perda gigantesca que Campos tem oportunidade, inclusive, de se desenvolver. Nós temos uma área chamada Imbé, que para mim é um dos lugares mais bonitos do interior do estado do Rio de Janeiro. Você pega Sana, pega Lumiar, e vamos para o Espírito Santo, pega a Rota do Lagarto ali, né, Pedra Azul, tem Domingos Martins, tem tanto lugar bacana e a gente não vê nada. Lagoa de Cima, cara, olha que coisa mais maravilhosa, Lagoa de Cima. Quando eu tive a oportunidade de ser presidente da Fundação Municipal de Esporte, eu fiz uma parceria com o Sesc. E nós fizemos lá em Farol de Santo Tomé, quem continua, eu acho que o que for bom tem que ser copiado, eu acho que o governo manteve, então eu não acho nada de errado nisso, tá, gente? Eu acho que tudo que for bom do governo passado tem que parar com esse negócio. Era do governo passado, para. O que for bom, que deu certo, continue. Aquele projeto do Sesc Verão, quem montou aquele projeto, isso eu estou falando publicamente aqui na rádio, foi eu junto com o Fred, que era o diretor do Sesc aqui. Nós montamos aquele projeto junto e deu certo, tanto que a gente foi chamado no Rio de Janeiro e o Sesc Verão desenvolveu aquele projeto em várias cidades ao redor do Rio de Janeiro. É desenvolvido ainda, né? Em várias cidades. É desenvolvido ainda. Então, um projeto que deu certo, que saiu de uma mesa ali, a gente rabiscando junto. E aí nós montamos Arena Esporte, Arena Aqua, Arena Kids, Arena Radical, Arena Show, e foi um sucesso. A gente trouxe turismo de fora. Eu lembro dos restaurantes falando, gente, Twin, eu vendi mais nesse verão do que os últimos 5 anos junto. Os quiosques vendendo bastante. Então, você vê que o turismo, quando você quer fazer, faz. A questão do turismo para lá, subindo, mas vamos ajeitar as estradas, vamos ajeitar o acesso que nós temos para o Imbé, esquece, não existe. As pontes, várias pontes ainda que precisam de reforma. E por que não fazer um projeto macro? Quem está fazendo um trabalho muito bacana é o Cidenf, lá com o Vinícius, lá. Ele está fazendo um trabalho a nível regional, que é a Rota do Turismo. Eu acho que nossa região tem um potencial turístico gigantesco, mas que precisa realmente a gente dar uma fomentada, porque é um atrativo. Rio das Ostras, por exemplo, a maior receita lá é o turismo, festival de jazz e blues, encontro de moto, enfim.
Dá para fazer. E nós não perdemos por beleza natural, não, tá? Nossas cachoeiras, na Lagoa de Cima, Lagoa Feia, que é aqui pertinho, enfim, tem muita coisa a se fazer. Isso aí, gente, não é crítica do atual governo. Isso não foi feito nada durante os últimos 30 anos. A gente tem potenciais maravilhosos. E o que é feito na Lagoa de Cima hoje? Acho que o último grande evento que eu fui lá, tem algumas iniciativas privadas que fazem uns eventos lá, pequenos. Agora tem um fim de semana. Dos Lake, né? Então, até agora lá. O morro do Itaoca ficou fechado no verão, porque correu... Tá fechado ainda. Um lugar maravilhoso. Se ficou fechado no verão férias... Pô, você quer ver eu não entendi você também. Quer ver o Morro do Itaoca? Eu tenho uma ideia que a gente teve lá atrás, que eu cheguei a ver, mas... Claro que correu uma barreira lá, é importante se explicar. Sim. Aí você tem o risco, mas ficou fechado, não deu tempo de resolver. Mas hoje em dia você tem várias empresas de contingência disso. Não, Angra dos Reis, ninguém vai guiar nunca mais para Angra dos Reis. Agora você imagina transformar lá em cima com um polo gastronômicozinho e fazer jardineiras subindo e descendo o Morro do Itaoca ali para parar acesso de carro, por segurança das pessoas. A jardineira ganha dinheiro, você não iria lá no final de semana... Você falou aí na Rota do Lagarto, em Domingos Martins, Pedra Azul. Você conhece aquela... Eu falei outro dia aqui, aquela colônia italiana. Ali, também... Venda Nova Imigrante. Hã? Em Venda Nova Não, mais adiante um pouco, agora eu esqueci. Santa Teresa. Depois de Cariacica, depois dali... Você entra à esquerda ali, é a primeira colônia italiana do Brasil. Tem a Rota do Caravaggio, tem o que você imaginar de vinho, espumante, produzido lá com uvas de lá também. E no final da rota, você vai no ponto mais alto da rota, não sei quantos metros agora o morro, não me lembro, mas que você tem um visual de fim de tarde, coisa mais linda do mundo, e que a gente não perde em nada. A gente tem... A gente não perde em nada para esses lugares. De citar, desculpa aqui, o Carjop Sim de Varejo, quando esqueci de citar, mas quando você está falando... Mas eu falo, o Morro do Itaoca ali tem um pôr do sol maravilhoso. Você monta ali uns barzinhos, algumas coisas que você possa ir com a sua família ali. É um lugar maravilhoso. Ver o pessoal pulando de asa delta ali, pulando de parapente. Então, assim, tem potencial turístico. Agora, de novo, vou voltar atrás. É investimento. É um investimento que vai dar retorno lá na frente. É esse o problema, gente, que eu vejo dos políticos brasileiros. Nós temos que fazer projetos. Eu quero um país que eu sou apaixonado, que assim, Coreia do Sul. Olha a diferença da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Isso nós estamos falando em guerra 80 anos atrás, 70 anos atrás. Eu fui 3 vezes à Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eles têm... Uma vez eu conversei com o vice-presidente do Comitê Olímpico Coreano. Ele falou assim, a gente tem um princípio e 3 pilares. Qual é o princípio? A gente pensa em 3, 4 gerações lá na frente. Tudo que a gente faz, hospital, estrada, tudo, é pensando em nossos netos, nossos bisnetos. E os pilares, educação, que é a base de tudo. Cultura, que é você ter patriotismo, cuidar do seu país, ter orgulho do que você faz, e o esporte. Eu falei, mas esporte, cara? Mas por que o esporte tem a ver no meio dessa história? Ele falou, rapaz, o esporte é o que me dá dinheiro. Eu falei, como assim, cara? Dá dinheiro por causa de medalha? Eu não entendi. Ele falou, não, a cada $1 investido no esporte, são $4 economizados em saúde. Saúde é o que se mais gasta no mundo hoje. E você investindo no esporte, você está tirando criança da rua, de tráfico de droga, violência. Então, o investimento no esporte não é da questão de ganhar medalha. Medalha é consequência. Então, o cara com 3 pilares, hoje é um país no menor índice de analfabetismo do mundo, 0,02%, 0,03%, e ficou em quarto nas Olimpíadas agora. Então, assim, a receita do bolo está aí, mas a gente tem que pensar lá na frente. Aí vem a questão da política. Aí, o cara que entender que ele investindo daqui a 20 anos, ele vai ficar para a história, aí sim a gente vai ter bons prefeitos e bons gestores. Enquanto tiver essa questão de vamos juntar caixa para torrar no último ano, a gente vai continuar patinando no gelo, igual a gente está patinando há décadas aqui em Campos. Você quer entrar na pacificação? Você que está lá no calor da pacificação, vamos dizer assim também. Ou na tranquilidade da pacificação. Ontem nós tivemos uma sessão 2 sessões e meia hora, você acredita nisso? Ô, beleza. Tão pacificado que pacificado. Teve nem ontem foi aquele dia de calmaria, porque tem outros dias que não tem nem tanta pauta polêmica não, mas o negócio de repente desanda de um jeito que quando a gente vai ver, a gente não sabe nem como começou o tiro e porrada e bomba, mas assim, às vezes tu ia ficar lá só observando, quietinho. Eu falo pouco. Observando. Mas é engraçado que Jô, né, que trabalha com você, ela me ajuda lá, às vezes me manda as pautas. Ela fala assim, hoje tá com cara de ser tranquilo, né? Eu falo, Jô, tá com cara de ser tranquilo, mas de repente começa. Mas ontem não, ontem foi lá, ontem pouca gente falou e
e a sessão andou e os projetos que precisavam ser aprovados, onde foram aprovados projetos importantes, como o próprio projeto do Twin do cão emocional, né? Ontem, de apoio emocional. De apoio emocional. Foi... Segunda, teve a aprovação na segunda, né, votação, e logo depois a redação final. Também tiveram outros projetos importantes lá, indicações legislativas aprovadas, né, e sem nenhum grande embate. Mas a gente sabe que a gente vive um momento de pacificação, pelo menos colocado dessa forma. Algumas pessoas não gostam de falar que a palavra pacificação, e sim um acordo pela governabilidade, né, costurado aí pelo Cláudio Castro e pelo Rodrigo Bacelar junto ao Vladimir, né? Isso resultou na eleição do Marquinho, que tinha sido eleito, mas não levou, e aí depois teve aí mais a votação pela segunda vez, onde o Fábio Ribeiro tirou a sua candidatura e o Marquinho foi eleito num grupo que tem o apoio, né, do Twin. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está essa relação? Como é que está essa relação hoje, Câmara e Prefeitura, e o Twin também? Você hoje você falou dessa relação pessoal que você tem com o Vladimir, né, pela filha de vocês estudarem juntos, mas como é que está essa relação hoje? Você consegue visualizar uma maior abertura para a execução de projetos que tenha o seu nome, na verdade, que não são projetos seus, mas que você propõe, né? Assim, são projetos seus, mas não Twin pessoal, mas de uma pessoa que pensa, tem essa abertura? Vamos lá, vou abrir meu coração um pouquinho aqui com vocês. Eu sempre fui muito executivo, Rodrigo, a vida inteira. Eu sempre fui empresário, fui atleta, enfim, sempre fui muito proativo. Então, quando eu entrei na Câmara, eu estranhei muito, porque para eu dar um passo, eu preciso ter a maioria, eu preciso ter acordo, eu preciso estar... E você ser oposição, eu não me considero oposição, me considero independente. Eu tenho um grupo lá que a gente está muito junto, geralmente eu, Fred Machado e Bruno Viana. A gente não tem aquela questão daquela bandeira de oposição disso. Até você tá lá todo dia, você sabe que eu não entro para... Às vezes o pessoal bate boca e tal, eu falo que o pessoal tá batendo boca, ninguém vai conseguir o voto do outro aqui não, os dois são políticos, então eu às vezes fico um pouco calado. Mas eu vou falar que eu sofri muito entrar nesse mundo de vereador, entendeu? É uma coisa que muito diferente para o meu cotidiano. Me deixou um pouco até meio que para baixo na questão da seguinte coisa: poxa, eu quero realizar, mas não posso, quero realizar, mas não posso, quero realizar, mas não posso, e coisas boas às vezes, entendeu? Ainda não tive, respondendo sua pergunta, essa interação com o governo, não tive, mesmo com essa, entre aspas, pacificação da questão de, vamos fazer coisas juntos. Tentei várias vezes no início do governo trabalhar junto com o governo, trazendo ideias, tal, algumas ideias que nós conversamos na pré-campanha, durante o segundo turno com o Vladimir e pós. Os 3 primeiros meses eu tentei fazer muita coisa, só que estava no finalzinho da pandemia ainda, tal, mas eu não tive essa possibilidade ainda de poder realizar com tantas ideias, tanta vontade que a gente quer fazer. A política, estão me dizendo, eu estou há 2 anos, eu não me considero política ainda, estou aprendendo ainda, Rodrigo, mas dizem que a política é assim, a gente às vezes tem que esperar o momento certo, mas lógico que eu espero poder contribuir muito mais do que eu estou contribuindo para a minha cidade, mas tem que ser uma coisa que tem que ser de comum acordo, sem ter que se obedecer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar assim, não, para eu poder fazer isso, você tem que votar assim, cara. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar quietinho, triste, mas eu não vou ficar baixando a cabeça em coisas que eu não concordo. Como houve a questão dos impostos, como houve a questão não, eu tenho que fazer isso para ter que votar, porque o grupo é assim. Então eu não vou entrar nessa linha. Eu prefiro ficar eu, Rafael Twin, com a minha história de vida, do que ficar realmente tendo que obedecer, que o grupo tem que votar nisso, tem que votar naquilo. Teve uma votação agora há pouco tempo atrás, que foi aquela de Juninho Virgílio, que era para baixar quem estava no check-in de 8 anos para 4 anos, a pena para poder... Eu votei contra, foram poucas pessoas que votaram contra ali, não foi me passada a pauta, ninguém conversou comigo, ninguém falou nada, e eu cheguei lá, foi votado 4h30 da tarde, você estava presente, foi votado,
que era para baixar quem era coisa da Câmara e da Prefeitura, né? Que inicialmente foi aprovado o projeto da Câmara, né? Porque o da Prefeitura tem que ser uma indicação legislativa. Então, foi para agora, provavelmente deve vir um de projeto... 8 anos para poder se candidatar de novo, não é isso? Ou poder trabalhar, alguma coisa assim. O projeto chegou a 440, eu nem sei o que é o projeto. Na verdade, muda a questão da ficha limpa, parece, né? Para nomeação de cargos na Prefeitura. É para nomeação de cargos. É uma coisa interna. A lei, ela prevê que a pessoa tem que ficar 8 anos sem poder, a partir, né? Ficar 8 anos... Não, inelegible não tem nada a ver com inelegibilidade. Afastado do... coisa interna, não tem nada a ver com... Porque... Não, que a eleição quem manda é o TSE. Isso. Então, não vai mexer. A adoção da ficha limpa para assumir um cargo público. Para assumir um cargo público. Era de 4 e aí... Era de 8 passou para 4. Não, a proposta é essa. A proposta é essa. Não, foi aprovado já. Não, foi aprovado para a Câmara, porque... Quando se trata da Câmara, os próprios vereadores podem, né, definir em relação à Câmara. Agora vai ter uma indicação. Em relação ao Executivo, o prefeito tem que mandar um projeto. E aí foi feita uma indicação. Assim, eu votei contra. Então, estou dando um exemplo aqui, como eu votei contra o aumento dos impostos aquela vez. Se eu puder somar, Rodrigo, Cláudio, da maneira que eu sou, e é lógico, tudo tem conversa, a gente vai conversar, não, poxa, isso aqui é importante para a cidade, o cara, não, isso aqui não é importante, se a gente votar nisso aqui, é lógico que a gente vai conversar, vai estudar, vai escutar o secretário de fazer. Agora, se for coisa contra, eu vou continuar fazendo o que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar batendo como eu votei contra na questão das contas de Rosinha, não em si, as contas que, sinceramente, cara, o que eu votei contra foi aquela sessão que foi anulada. Você lembra que teve uma sessão anulada? Isso não existe. Como é que então a gente vota uma coisa e aí, foi na época de Fábio Ribeiro, anularam uma sessão. Só ali errou. Então, o meu voto contra foi por causa daquilo, sinceramente. Porque você imagina, a gente vota uma coisa hoje, daqui a 5 anos, volta lá, não, vamos anular aquela sessão, porque aquela sessão não é interessante para o nosso governo. Não existe isso. Então, assim, é um caminho que eu posso, às vezes, levar pancada, como estou levando, podendo realizar muita coisa e não realizar. Mas a gente vai voltando dentro da nossa consciência, mas sim, eu acho que tem que haver o diálogo e eu gostaria de realizar muito mais do que eu estou realizando, porque eu estou me sentindo muito travado ali dentro da Câmara sem poder fazer. Muita coisa que a gente gostaria de fazer. Você se diz independente. Eu queria entender um pouco mais sobre essa questão da independência. Porque hoje, a pacificação, como bem narrou o Rodrigo, vem lá de cima. Né? Vem lá do governador, vem do Rodrigo com, então, o Vladimir. E você faz parte do grupo de Rodrigo, ou não faz? Como é que é essa independência sua? Você não, porque hoje o próprio Rodrigo tem participação com representantes, ou com indicados, ou com, até o próprio Hans falava aqui com a gente na semana passada sobre essa questão do grupo. Ele falou, não, eu não sou um representante do Rodrigo, mas sou extremamente ligado ao Rodrigo. Então, diretamente como é que você se vê nessa situação? Você pertence ao grupo do Rodrigo ou não faz parte do grupo do Rodrigo? Não gostou do Rodrigo se juntar ao prefeito? Me dou super bem com o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa que teve uma ascensão política aí que é de bater palma, entendeu? Em 4 anos ele se elegeu vereador, depois fez o impeachment de Witzel, virou secretário de governo, depois virou presidente da LERJ. Então, realmente é uma pessoa que a gente tem que respeitar e bater palma pela ascensão política, e tem trabalhado muito, e agradecer muito pelo que ele tem feito pela nossa cidade. Muito dessas verbas, muito de tudo que tem visto. E é lógico que qualquer político, como eu disse aqui, eu estou aprendendo, a gente tem que ter grupos políticos. Isso não quer dizer que você tem que ser oposição. Se fosse, por exemplo, nesse caso, o Rodrigo frequenta lá, oposição, quem se diz muito oposição, entra, xinga, grita, bate e tal. Né? Então, eu acho que, como você fala, isso é a maneira de você agir e se portar. Eu não tenho problema nenhum de sentar com o Vladimir, como eu acabei de falar, bater palma, tem vários amigos em comuns, com o Rodrigo, que a gente, eu apoiei ele para deputado estadual. Então, você apoiando uma pessoa para deputado estadual, você acaba fazendo parte do grupo dele, como eu apoiei Vladimir também no segundo turno para prefeito. No primeiro turno eu andei sem prefeito, nem Rafael eu apoiei, eu fui um vereador sem majoritária, né, porque houve
estremeceu um pouquinho a relação nossa, mas gosto muito de Rafael, depois a gente sentou, conversou, mas eu andei sozinho no primeiro turno, me elegi vereador, e no segundo turno eu tinha 2 opções, Caio e Vladimir, e no momento eu achei o Vladimir mais bem preparado do que Caio. Então, assim, eu não sou extremista de forma alguma, então quando eu falo que eu não sou oposição, porque oposição é oposição, ponto. Então, quando você é independente, é que você gostaria de ter diálogo, tanto no lado quanto do outro, votando no que você acha que é certo, como eu acabei de falar aqui. Eu quero votar no que eu acho que é certo. Se vão me convencer de votar, não, é importante a gente aumentar esse imposto porque vai acontecer isso, não vamos ver. Ok, senta e conversa, que de repente eu mudo minha opinião. Aí, então, por eu me falar independente, eu acho que todo vereador, sinceramente, cara, vamos ser muito sinceros, é uma frase que eu vou falar, não deveria ter base nem oposição, deveria ser independente. O vereador está ali para defender a população, não para defender o prefeito ou o grupo de oposição. É esse que é o certo de um vereador. As pessoas, para que projetos bons você vote a favor, projetos ruins você vote contra. Ponto. Esse é o papel certo de um vereador. Só que você fazendo o papel certo, você fica, às vezes, chupando o dedo, sem poder realizar as coisas, como eu não estou conseguindo realizar, por ser independente, por fazer o que eu acho que é certo. Isso não quer, e aí entra, isso não quer dizer que a gente não pode somar, tanto no governo do Estado quanto no governo municipal. Isso basta as pessoas quererem e parar um pouco de grupo. Câmara de Vereadores, gente, ela tem que ser toda independente. Esse que seria certo. Aí sim nós teríamos uma Câmara maravilhosa. Mas eu acho que com a gestão de Marquinho agora, a Câmara está muito mais independente do que era antes, porque nós passamos 2 anos lá com uma Câmara, desculpa falar aqui, que era um puxadinho do gabinete do prefeito. Tanto que Fábio Ribeiro atropelava uma coisa em cima da outra. O Rodrigo viu tempos de guerra ali dentro, de gritos de doideira. Então, eu acho que com a gestão agora é uma Câmara que existe uma certa independência, existe pacificação, não quer dizer que é do grupo de lado, existe uma independência no qual os projetos são discutidos, tá muito mais saudável. Por isso que você está vendo uma coisa mais... Antes, quando chega um projeto lá, tanto de qualquer grupo, o projeto é discutido entre a base, entre a oposição, entre os independentes. Antes de ir para o plenário até, né? E tá bacana. Então eu acho que isso quem ganha é o município de Campos. Aliás, o Fábio, desculpa, Rodrigo, te corta, você já ia falar. Só registrar aqui, ele falou aqui nesse programa e falou na Câmara, mas ele deu esse depoimento aqui numa das entrevistas, até com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, e ele falou, olha, eu me comprometi com a Câmara em não colocar mais esses projetos de última hora. E um dos problemas do Código Tributário, que foi lançado em maio pelo 10 para as 5 da 10 para as 5 da tarde, era 2 horas da manhã. Acabou 3h40. 3 e tanto. E logo no início agora, né, desse biênio, teve impasse do projeto da Fundação Municipal de Saúde que chegou lá e não foi colocado em pauta, né? Mas esse acabou se revelando pra gente aqui que chegou esses dias outro aí em cima da hora. Então, assim, o discurso que se tem é esse, que os projetos vão ter que chegar com antecedência para se discutir com antecedência, para que, né, não tenha esse tipo de desgaste. Eu acho que, não sei, não conheço o regimento interno, você fala sobre isso. Tem que chegar com antecedência, não tem como chegar. Esse projeto que a gente acabou de falar aqui chegou 4h40, não li, não é impossível, humanamente impossível. O Código Tributário não era só o Código Tributário. Não era. Tinha uma série de outros projetos juntos. Era muito imposto junto ali. Não só imposto, tinha outra questão também de guarda civil, tinha outras coisas. Me lembro agora, assim, eles mesmos erraram na época, eles falaram que erraram, então acho que... E a gente vai aprendendo com isso. Por isso que eu acho, gente, que a Câmara, sendo independente, que ela está muito mais independente hoje, é bom para a população. Tem projetos, às vezes, não vou votar porque chegou de... Ok, então bota na pauta de amanhã, vamos conversar. De repente o projeto é bom. Sim. De repente são coisas boas que pode votar. Não estou criticando nem A, nem B, nem contra. Coisas que eu votei contra aqui, eu expliquei porque eu votei contra. Uma porque não deu tempo de ler, outra porque eu achei que se anular uma sessão, você não pode anular a sessão. Não em não mérito do caso das contas de Rosinha, mas anular uma sessão, não tem lógica anular uma sessão. Então, assim, a independência eu acho que é o certo. É difícil, a gente leva pancada, mas a gente tem que ter a consciência um pouco tranquila e a gente poder fazer o que a gente acha que é certo na nossa vida. Rafael, em relação à questão da pacificação ainda, hoje, você sente que às vezes
por exemplo, você é uma pessoa que tem um referencial no esporte, por serviço prestado, não só a Campos, né? Mas ao Brasil, né? Ter você como uma referência que já esteve à frente da Fundação de Esporte e às vezes não usar dessa sua experiência não é uma coisa que te incomoda? Olha só, eu vou ser muito sincero, Rodrigo. Como é que você vê o esporte hoje no maior município? motivo, e Vladimir sabe disso, o maior motivo de eu vir candidato a vereador, porque eu vou ser muito sincero, empresário, que eu sempre fui a vida inteira, vem de uma família de empresário, e atleta, não gosta muito de político. Porque a gente se decepciona muito com histórias, promessas e tal. Então, para eu entrar na política, eu pensei muito. E o maior motivo de eu entrar na política foi para manter os projetos sociais, esportivos. Por quê? Rio das Ostras. Eu tinha lá 400 crianças com deficiência. Então, vamos dar o exemplo do Paraesporte. Mudou o prefeito, acabou o projeto. E acabou tudo que eu fiz. Campos, mudou o prefeito, acabou o projeto, acabou o time de natação, acabou o time de vôlei, acabou o time de basquete, 12 milhões em obra, que inclusive eu quero questionar onde é que está isso, reforma do ginásio, construção de uma piscina coberta semiolímpica oficial, reforma do Jardim São Benedito, reforma do prédio lá, que antigamente era o prédio para esporte, acessibilidade na Fundação Municipal de Esporte. Isso tudo foi verba carimbada, emendas parlamentares, que eu trouxe para Campos. Cadê esse dinheiro? Então, de repente, não fez porque foi coisa de Rafael Twin no passado. Então, a cidade vai deixando de ganhar coisa por causa de questões políticas. E eu saí da Fundação, isso não é segredo para ninguém. O que eu pedi para Vladimir? Vladimir, eu te apoio, eu só quero uma coisa, vamos manter os projetos esportivos. Porque um time de natação, cara, eu sou substituível, você é substituível, qualquer ser humano é substituível. Agora, um time de natação, você demora 2, 3, 4, 5 anos para você formar. Um time de vôlei, você demora tanto. O paraesporte, então, criança com deficiência, você demora muito mais. Então, assim, poxa, eu entrei para a política para quê? Para tentar manter esses projetos que estavam crescendo e estavam muito bacanas, sendo elogiados, não só em Campos, mas no Brasil afora. A gente tinha a única escolinha de triatlon pública, se bobear, do Brasil. Eram 2 ou 3 no Brasil inteiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro era a única. Estou dando um exemplo de um dos 51 modalidades que nós tínhamos. E aí eu voto contra o aumento de imposto. Por eu votar contra o aumento de imposto, todos os projetos acabam no dia para a noite. Então, a política é justa? Eu não sei se a política é justa. Será que eu estou no lugar certo? Eu acho que eu estou, porque eu estou com boas intenções, que eu quero fazer as coisas boas. É lógico que a gente fica magoado, porque quando você faz o que você ama e vê o negócio se desmanchar, você fica triste. Lógico que você fica triste. Então eu vejo hoje a Fundação de Esporte muito, muito pequena ainda perante o tamanho de Campos, podendo fazer com potencial e com atletas maravilhosos. Nós temos talentos aqui em Campos maravilhosos. Campos era para ter times representando Campos. Eu criei um time de vôlei no meu 3º ano, você lembra disso? Que nós ganhamos do Botafogo, nós ganhamos do Tijuca, fomos para a final com o time do Giovanni, do Sesc, cara. Levamos uma pancada, mas fomos para a final, fomos vice-campeão estadual. Até com a Aníbal e Sarará, o pessoal que eram os técnicos. Fizemos um time de basquete em parceria com o saudoso Walter do Automóvel Clube, fomos campeão do Cariocão. Adulto, estou falando de time adulto. Fizemos um time de natação que começou lá atrás, que hoje está nadando pelo Flamengo, e a disputa do Flamengo-Fluminense, que ficou em 5º no estadual, mirim geral, dentro de 20 e poucos clubes. Então, assim, nós pegamos atletas do triatlon, levamos para mundiais. E aí você vê isso tudo indo por água abaixo, por eu ter votado contra o aumento de imposto, a gente se decepciona, que aí é questão da política. Aí é legal ser base, é legal ser oposição ou é legal ser independente? É a pergunta que eu deixo no ar. Eu, com a minha consciência, vou continuar independente, mas isso não quer dizer que eu estou brigado com o governo, nem que eu estou brigado com o governo do Estado. Eu quero ajudar a cidade. Lógico que eu quero ajudar a cidade. Então, se a gente fica triste, lógico que a gente fica triste. Por eu defender a população, eu votar contra o aumento de imposto e todos os projetos que eu defendia ir por água abaixo. É lógico que a gente fica triste. Não vou... como eu acabei de falar e repito, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, a gente tenta defender ela com unhas e dentes. Agora, a gente não pode ir contra a nossa consciência para poder agradar grupos políticos. Dentro dessa pacificação, né, em alguns momentos chegou a se falar que
o impasse estaria justamente na ausência de pessoas que hoje, como você e outras pessoas, de não estarem ocupando cargos no governo ou pessoas próximas de vocês estarem ocupando cargos no governo. Mas acho que você meio que esclareceu isso aqui já, né, de fato. Agora, se fosse feito o convite a você hoje para retomar desses projetos que você colocou, para estar, por exemplo, à frente da Fundação mais uma vez, isso é uma coisa que você cogitaria? Eu acho que a Fundação hoje está com... Como falei um pouco mais cedo aqui em off, tem várias pessoas lá dentro hoje, né, exercendo cargos. Eu acho que você vai mexer com muita gente ali hoje. Eu não sei como é que funcionaria isso, sinceramente. Hoje houve uma cogitação na questão lá atrás da questão da pacificação, né? Se, vamos ver se a gente traz tal pessoa, meu nome cogitou, ninguém conversou comigo, tá? Mas hoje houve uma fofoca muito grande na cidade, Twin vai reassumir, mas não houve essa conversa, sendo muito sincero com você, ninguém do governo sentou comigo e conversou, nem eu falei que aceitaria a hora nenhuma. Mas o futuro ninguém sabe, Rodrigo, a gente não sabe. Eu nunca vou deixar de amar o esporte, nunca vou deixar de amar a minha cidade. Tive muito orgulho de representar Campos mundo afora, eu fui campeão do mundo, levei uma bronca danada lá em Xangai uma vez, que eu subi no pódio, escutei o hino nacional, estava com o casaco da seleção brasileira, abri o casaco, estava com o nome Campos. E não podia, mas eu tinha um patrocínio, você lembra na época? Eu tinha um patrocínio. Da prefeitura. Foi na época do prefeito Arnaldo. Então, assim, tinha muito orgulho, e ele realmente me ajudou muito naquela época lá. Então, assim, eu tinha me sentindo obrigação de. Então, eu vou amar o esporte pro resto da minha vida, vou amar a minha cidade pro resto da minha vida. Acho que diálogo sempre tem que ter. Agora, é difícil a gente entrar, eu não posso entrar dentro do governo e falar as atitudes dele, nem as minhas atitudes. Agora, não existe mágoa de ninguém, não existe raiva de ninguém. Eu acho que existe um espaço muito grande no governo do estado também, agora com essa abertura. Então, isso que eu ia te perguntar. E chegou a se falar também da possibilidade de você ocupar alguma subsecretaria de esporte, porque não é nem por uma questão... por reconhecimento mesmo, sim, pelo seu trabalho. Né? E existe essa possibilidade, ou você hoje está focado em estar aqui, porque você falou, você sempre foi mais executivo do que legislativo, e lá no estado do Rio de Janeiro, no momento talvez que hoje, né? Continuo sendo. É lógico que se a gente entende momentos políticos, entende grupos políticos, a gente sabe que às vezes pode ser uma vontade do governador ou uma vontade de Vladimir, mas existe aquele grupo político em volta, poxa, mas ele não é da base, não sei o que lá, então a gente sabe que existe, a gente não é inocente de achando que... Mas é lógico que eu tenho vontade de voltar a fazer o que eu gosto, que é realizar, fazer o que eu sempre gostei de fazer, realizar, não deixando de lado essa questão do desenvolvimento econômico. Eu acho que Campos pode crescer muito ainda na questão do desenvolvimento econômico, mas se eu puder, lógico, atuar dentro da minha área, realizando as coisas que eu gosto de fazer, lógico que eu vou querer, sim. Quer dar intervalo? Vai direto. Bora direto, aproveitar como tá no embalo aí, vamos embora aproveitar aí, mata esse intervalo assim, aí. Nos bastidores, Rodrigo. Nos bastidores, a gente sabe que hoje o seu suplente é o Cláudio Andrade, que não é uma figura muito, muito querida pelo governo Vladimir, até pela postura às vezes dele. Então as pessoas falam muito que isso... Ou seja, não ter Twin no governo representaria a entrada de Cláudio Andrade na Câmara de Vereadores, que não é o que algumas pessoas hoje na base gostariam, né? Mas isso é só uma coisa que fala nos bastidores, nada confirmado, e também não estou perguntando Twin, não. É uma informação que o Rodrigo está falando. Agora, Twin, vamos virar agora para o nosso último bloco. Você sempre foi uma pessoa que teve uma posição muito firme em relação à defesa do governo do Jair Bolsonaro, né? Inclusive, às vésperas da eleição, você escreveu até um artigo que foi publicado pela Folha, né, onde você defendia o seu voto, falava por que você votava, e veio a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que está aí. Como é que você avalia, ou seja, a saída de Bolsonaro, a entrada do presidente Lula e o que você tem visto até agora, na sua visão? Vamos lá, eu respondo sua pergunta com a atual gestão do governo Lula, que eu acho que nós estamos vendo gafes atrás de gafes, a nossa economia despencando, bolsa de valores despencando, palavras muito mal colocadas,
Se você perguntar, agora lógico que a gente não está em campanha, né, a gente pode falar com mais calma. Eu não sou fã de Bolsonaro. Não é questão, Bolsonaro é o melhor do mundo. Pô, tem pessoas, Zema, tem Tarciso, tem pessoas maravilhosas. Mas ali nós tínhamos duas pessoas. Uma que fala pelo Bolsonaro, fala besteira, fala o que vem na boca dele e tal, e outro com o histórico do maior ladrão do mundo, o maior corrupto da história do mundo. No qual, em várias instâncias, foi condenado, teve aquela jogada dele ter saído daqui, entrado ali. Então, foi. Então, a gente ficar bonito, o Genilson está aí. Então, ali era dois polos totalmente antagônicos, totalmente... E eu vejo que foi uma eleição com 2 pesos e 2 medidas. Sim. A imprensa, o próprio STF, o Lula teve muito mais apoio do contexto geral do que o próprio Bolsonaro. E me preocupava muito a volta do Lula, não criticando o primeiro governo dele, eu acho que ele até tentou fazer alguma coisa, não criticando lado que ele pensa social, mas eu acho que naquela época, quando veio a Dilma, que foi um desastre, o Dilma foi um desastre, e continua sendo um desastre. Essa mulher na frente do Banco BRICS, dos discursos que ela tem dado, é uma coisa assim, cara, inacreditável como uma pessoa dessa pode estar à frente do Banco BRICS. Então, quando a gente vê o que está acontecendo no governo Lula, com a economia enorme, a MST invadindo, palavras por mal colocado, que Lula tem que entrar na guerra da Ucrânia com a guerra da Rússia. Perdemos agora 50 bilhões de reais de investimento da Ucrânia, que ia construir, não sei se vocês estão sabendo disso, a Ucrânia ia construir aviões aqui no Brasil, numa fábrica, ia gerar 10 mil empregos, 50 bilhões de dólares de investimento, e por causa da fala de Lula, eles não vão investir mais. Então, assim, nós estamos vendo gafes atrás de gafes, eu não sei se Lula voltou, não sei não, acho que sim. Tanto que na declaração que ele fez sobre o Moro lá, com raiva, querendo voltar para se vingar de alguma coisa. Infelizmente, quem perde é o Brasil. Agora, por exemplo, você não vai me ver criticando, estou conversando agora aqui, não está falando, sim. Você me perguntou, mas acabou a eleição, ganhou um, perdeu outro. Eu sou brasileiro, gente. Eu moro aqui, meus 3 filhos moram aqui, a gente tem que tocar o Brasil. Tomara que ele consiga reverter aí alguma coisa, mas eu estou muito preocupado com o governo. Então, no fundo, eu acho que eu estava certo. Eu acho que eu estava certo por defender entre um e o outro. O Bolsonaro, naquele momento, era melhor para o Brasil. O Brasil precisava sair de um radicalismo que estava tendo da esquerda entrando no Brasil e precisava de um cara linha dura, que até demais linha dura, como Bolsonaro, para dar um stop. Quem sabe Bolsonaro, se continuasse 4 anos, com essa linha dura dele, parasse. Você vê, a violência diminuiu, a violência contra a mulher diminuiu. Isso, se você pegar os dados, pode entrar na internet aí, pegar os dados de assassinato, diminuiu 33% no último ano de Bolsonaro. Já voltou a aumentar a violência gradativa, às vezes por falas dele. Não, vamos desarmar a população, os CACs, não sei o que lá, tal, mas não fala em desarmar os bandidos, não fala atitudes contra... E aí o que cria? Cria uma sensação de violência, que a violência pode ser feita. Eu não estou falando que ele está falando isso, mas cria uma sensação que o bandido pode roubar. Então, assim, eu acho que eu não estou gostando do governo Lula. Para a economia está um caos, para a nossa imagem. Marina Silva foi lá para fora e falou que 120 milhões de brasileiros passam fome. Para que essas atrocidades que a gente sabe que não é verdade? Só queima nosso país, um país que estava com o agronegócio voando. A gente estava atendendo 1/5 da população mundial com o nosso agronegócio, e uma das primeiras atitudes de Lula foi dar 10 bilhões para a Lei Rouanet e 1 bilhão para o agronegócio. Então, assim, são coisas básicas que nós estamos falando, que a gente achou que ia acontecer e está acontecendo. Infelizmente, se continuar do jeito que está, eu acho que o Brasil vai entrar numa crise muito grande. Para que querer brigar com o Banco Central? Vou tirar o presidente do Banco Central para dominar a moeda toda, porque no começo, tanto que ele levou uma pancada no começo, que ele queria criar uma moeda única com a Argentina, que está um país em decadência total. Então, assim, a atitude que eu achei que ele iria tomar, ele está tomando. Então, você perguntou se eu voltaria e apoiaria na época o Bolsonaro. Eu apoiaria de novo o Bolsonaro, sim, porque eu acho que seria para o Brasil melhor do que está sendo. Espero que o próprio Centrão, com Alckmin,
tente dar uma freada nessas deslizes que estão acontecendo o tempo todo, para que a gente volte a ficar na linha e entre num país que nós somos, um país que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo e que, infelizmente, eu acho que eu não sou a favor, tá, Rodrigo, do extrema-direita nem da extrema-esquerda. Uma vez até o Luizinho falou, não, você quer ir lá? Eu falei, cara, está muito polarizado. Vamos com calma. A polarização entrou num lado radical de direita e esquerda que é ruim, muito grande isso para os dois lados. Eu sou direita, eu sou da parte de desenvolvimento econômico, eu sou capitalista. Eu acho que é assim que a gente... eu vejo que o Brasil se desenvolve através de geração de emprego, não é através de assistencialismo. A gente vê a MST agora invadindo direto, aumentando a invasão de terra pelo MST. Isso não é certo, Cláudio. Isso não é correto. A MST, tiro no pé, cara. Então, não é correto isso. Então, eu acho que concordar com você. A gente tem fala o desmatamento lá, estava lá o exército lá dentro. Agora, no mês de março, se desmatou a Amazônia 3 vezes mais do que se desmatou no mesmo período do ano passado. E qual é a lógica disso? Então, muita coisa que a gente falou que ia acontecer, está acontecendo. Mas e você se decepcionou com algo em relação ao que você esperava do governo Bolsonaro? Por exemplo, essas coisas que têm surgido agora, né, algumas denúncias que têm surgido, o próprio 8 de janeiro como um reflexo, como é que você avalia isso? Algo te decepcionou nessa visão que você tinha em relação ao ex-presidente? Cara, olha só, eu não vi ele ser julgado e condenado até agora em nada. Eu não vi. Como eu já vi Lula ser preso. Então, nós pulamos de 23 ministérios para 37 ministérios. O teto de gasto com o governo Lula foi a primeira coisa que ele fez, jogou 200 bilhões no teto de gasto. Eu não vi o governo Bolsonaro fazer isso. Se Bolsonaro é perfeito, não é. Fala muita besteira, errou muito em algumas coisas. Agora, em corrupção... Nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de economia, mas nós estamos falando de das desenvolvimento joias econômico. Agora, por exemplo, não é uma coisa que você olha? Olha só, eu não posso, eu não estou inteirado. Sinceramente, como é que foi? Mas pelo que eu vi em reportagem, parece que ele declarou. Nós temos uma declaração de Lula... Mas não é fato de declarar, mas você acha normal alguém receber 19 não, milhões? Se ele recebeu realmente, eu não sei. Joias, as joias vieram. Eu sei, mas parece que ele devolveu. Não, mas... Eu sei, mas se ele errou, que ele tem que ser julgado e condenado e preso, então, caso aconteça isso. Mas eu não acho que, sinceramente, a minha visão de fora, pelo que eu tenho lido, nós temos uma declaração, se você entrar aí, que Lula saiu dizendo que ele saiu com 11 containers da presidência de presente que ele ganhou ao redor do mundo. E não é normal também. Então pronto. Então, não é porque Lula fez que a gente vai achar normal. Exatamente, mas nós estamos falando em roubo de R$1 trilhão que foi a Lava Jato. Trilhão que o Brasil quebrou. Todo mundo lembra de 2015, 2016 o que aconteceu com o Brasil. O Brasil ficou destruído totalmente. A nível do mundo. Olha a recepção do Lula em Portugal, gente. O que está acontecendo lá em Portugal. Então, assim, não entrando no mérito, e agora, se errou, se os filhos de Bolsonaro fizeram besteira, tem que ser julgado, condenado. Eu não vou defendendo, eu não estou batendo palma para ninguém aqui não, André. Se houve erro, se vai ter investigação, se caso Bolsonaro tenha acontecido alguma coisa, mas até hoje eu não vi nenhuma condenação real, não vi. Se ele foi condenado e errou, que ele seja julgado, preso. Então eu não sou palanque de fã de Bolsonaro, não. Eu só acho que nós não poderíamos ter colocado Lula de volta no governo, no qual, depois de tanta prova, que Lula errou, e depois veio Dilma errando. A política dele estava errando há muito tempo. Então, eu acho que é aí que realmente nós brasileiros erramos em ter colocado o Lula de volta lá. O Rodrigo está fazendo a mesma coisa que a Luizinho, querendo que eu batesse palma para... Se você perguntar assim, eu quero um presidente maravilhoso... Não, até porque você falou bem desde o início, que você não defendia... Eu, por exemplo, você falar assim, quem que você gostaria que fosse o presidente do Brasil daqui a 3 anos, né? Tá, e o Tarcísio, se continuar a fazer essa linha que o Tarcísio está fazendo em São Paulo, é um cara que pode ajudar muito o Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar. Eu acho que quando a gente vira fã de pessoas, a gente já começa errando. A gente tem que virar fã de atitudes. E uma coisa, fã de atitude. Então, assim, o que eu acho que Bolsonaro foi bom,
combateu a corrupção, não teve escândalo de corrupção, segurou a violência, foi rígido na questão do agronegócio, investiu muito no agronegócio, teve investimentos em indústria, colocou água no Nordeste, e aí a gente pega Lula voltando com os mesmos erros, em vez de repente acertar algumas coisas, mesmos erros que cometeram lá atrás. Aumenta com o teto de gasto, pulou de 23 ministérios para 37 ministérios, se mete em guerra da Rússia com a Ucrânia, aí vai Marina falar besteira, e vem Dilma, coloca Dilma, cara, depois de tudo que ela fez no nosso país como presidente do Banco BRICS, que é o Banco BRICS, gente, para quem não sabe, é o que faz o comércio nosso entre Rússia, entre China, entre África do Sul, países maravilhosos, que era Índia, era para a gente estar voando. Pô, uma pessoa que, desculpa, mas não tem preparo para ser presidente do Banco BRICS. As próprias declarações dela são vergonhosas para o nosso país. Então eu acho que, cara, a gente não tem que ficar defendendo pessoas, tem que defendendo atitudes e governo. Então, botando numa balança entre um e outro, eu acho que a gente errou ter colocado o Lula lá dentro. Agora, o que nós temos que fazer é tentar acertar nas próximas eleições e tentar melhorar nosso voto, porque ali polarizou de uma maneira e de outra, houve ódio mortal de Bolsonaro e ódio mortal do Lula. Foi aí que eu me afastei um pouco. Que eu falei, gente, calma aí, virou pessoal. Não tem que ser pessoal, a gente tem que ser macro. Porque eu não vou ganhar nada defendendo, Bolsonaro é mito. O que minha família vai ganhar com isso? Lula é ladrão, o que eu vou ganhar? Então, assim, quando começou essa polarização, eu mesmo dei um passo atrás e falei, opa, vamos pensar em governo, gente. Tanto que a postagem que eu fiz aqui na Folha, eu não defendi nem A nem B. Eu simplesmente defendi uma posição que foi 2 pesos e 2 medidas. Acho que o Brasil errou e muita gente que apoiou, nós estamos lendo aí no cotidiano, muita gente que apoiou a volta de Lula está arrependida. Muita gente. Inclusive, você pega a própria CNN, pega a própria imprensa que está já jogando contra o tempo todo, no qual estava apoiando há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a gente errou, eu acho que o Brasil errou, mas eu também, mais uma vez eu falo, gente, eu vou a Brasília buscar recurso, porque é dinheiro nosso. Twin, mas você está fazendo o que em Brasília? Pô, buscando recurso que eu pago meu imposto lá. Então a gente não tem que torcer porque o Brasil afunde, até porque depois para recuperar isso vai ser muito difícil. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais inteligente como população e eleger as pessoas certas. E parar com essa questão de ídolos para lá e ídolos para cá, que ninguém vai ganhar com isso. Então vamos pedir para tu dar uma nota para o governo. Mas acho que pulou aí o 8 de janeiro, não vai avaliar os atos daqueles. Cara, eu acho que tem que avaliar isso. Na sua opinião, nessa questão de... Vândalo tem que ser preso e tem que realmente... Isso não existe. Você entrar e fazer vandalismo, independente de quem seja... eu acho que a violência não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou 100% contra. A gente tem visto algumas imagens. Quem sou eu, cara, perante uma Polícia Federal, perante uma investigação para avaliar? Realmente foi um choque muito grande a questão do Gonçalves Dias, do GSI. Foi cenas que nem eu imaginava ver ali dentro. Caso eu não estou acusando nada e nem posso acusar nada de dizer, foi golpe, não foi golpe, foi entrada. Eu acho que ali quem quebrou, quem depredou, tem que ser investigado, tem que ser preso, independente de ser lado A ou lado B, e realmente ver se houve erros realmente da questão da segurança, a questão eu acho que a investigação, a CPMI, a gente tem que aguardar a CPMI agora para ver o que vai acontecer, sinceramente. Que eu acho que a gente vê até declarações, eu vi a declaração de Lindbergh, não, se o Gonçalves Dias tem que ser afastado, tem que não sei o que lá. Então a própria esquerda foi contra as imagens que foi mostrada pela CNN ali, mostrando que tinha gente do governo. Então, assim, cara, como que a gente vai saber a cabeça dos outros? Graças a Deus, eu não tenho nada a ver, nem estava lá, nem incentivaria nunca uma história dessa, porque eu acho que a democracia é soberana e a gente tem que defender a democracia e nosso país sempre. Agora vamos ver o que vai dar essa CPMI. E continua lá dentro, extremistas de um lado, extremistas do outro, e não é por aí que nós vamos chegar em lugar nenhum. Eu acho que é com calma, cabeça fria, e realmente a gente tentar torcer para um país melhor, gente. Não adianta a gente torcer contra o Brasil, nem adianta a gente entrar em searas de lados, cara. São 4 anos do atual governo e ponto. Daqui a 4 anos... Rodrigo, olha como que o esporte ensina a pessoa. Eu, na Olimpíada eliminatória da Olimpíada de Atlanta, 96, eu fiquei a menos de 50 centésimos do índice olímpico. Metade de um segundo. Depois, na Olimpíada de Sydney, 2000, aí o que eu fiz? Perdi 4 anos treinando.
Esqueci. O que adianta ficar lá se lamentando? Aí veio a eliminatória de Sydney, 2000. Né? 96 Atlanta, Sydney 2000. Foi por 28 centésimos que eu não fui. Baixei a cabeça, você fica triste uma semana, mais 4 anos tentando. E aí veio a eliminatória de Atenas, que eu fiz o índice olímpico e tal. Foi a época da minha cirurgia que eu parei de nadar com 28 anos de idade. Então não era para eu ir para a Olimpíada. O que eu fiz? Eu baixei a cabeça e comecei a fazer projeto social e me dedicar a projeto esportivo. Então, cara, se a gente ficar se remoendo e mexendo nas fezes, vai continuar fedendo. Então vamos acertar o que está certo, criticar o que está errado. E tocar, e tomara que nossa polícia, tomara que nossa justiça realmente não seja 2 pesos, 2 medidas, entendeu? Eu acho que o STF também errou muita coisa, eu acho que a gente tem que ter uma sociedade mais justa e uma justiça que a gente confie mais como cidadão para a gente poder ser mais livre e escolher nossos votos. Agora, se o Brasil errou ou acertou, quem sabe, a gente só vai saber daqui a um tempo. Que daqui a 4 anos conserte, caso o governo continue nesse caminho que eu acho que está muito errado. Eu acho que o governo então, Lula está muito errado. Se fosse dar uma nota hoje, daria o quê? Do governo hoje, muito ruim. Eu acho que o governo hoje está indo para trás de muita coisa boa que poderia fazer e acontecer. Estou nota 3, 4. 3. E o governo Castro? Cláudio Castro, eu dou nota 9,9. Eu só não vou dar 10 ainda, porque falta eu trabalhar. Estou brincando. Mas eu estou achando que ele está fazendo um governo muito bacana. E principalmente, Rodrigo. E ele teve essa postura que você falou, né? De logo depois que acabou a eleição, vamos lá, foi vamos neutro. resolver. Ele decidiu apoiar Bolsonaro, subiu no palanque, acabou a eleição, vamos tocar. Ele é governador, gente. Sim. Eu acho que nós somos brasileiros, é assim que a gente tem que fazer. O maior elogio. Aliás, já esteve em Brasília depois da vitória do Lula. Não, mas tem que ser, gente. Você não, rapaz, é governo federal com governo estadual com governo municipal. Está se falando do estado do Rio, literalmente quebrado. Dependendo dessa... Rodrigo, o que eu mais elogio o governo Cláudio Castro, que eu nunca vi isso num governo, foi ele olhar para o interior como está olhando. Nós nunca tivemos, Cláudio sabe disso, você sabe disso, o governador que olhou tanto para a nossa cidade. HGG, nem quem foi nossos governadores aqui atrás da nossa cidade. A reforma da HGG, Parque Saraiva, bairro legal, segurança presente, Vila dos Pescadores. De vias, né? Hein? A recuperação de vias. Recuperação de vias. Então, assim, a gente tem que elogiar quem tem que elogiar, entendeu? E tem que criticar quem tem que criticar. Se você perguntar, você está torcendo contra o governo? Não torço contra nada, cara. Acabou a eleição, a gente tem que zerar e olhar para frente. Vamos rezar para melhorar, entendeu? Mas que eu estou preocupado com o governo federal. Então vamos lá, 3 podendo ser 4 para o governo Lula, Cláudio Castro 9, 9,5 até 9,9. E o governo Vladimir, como é que você avalia? Você já falou aqui, né, da sua visão em relação... O governo Vladimir, eu vou dar nota para o governo Vladimir de 6. Por que 6? Porque ele está fazendo o básico. Eu vejo o governo Vladimir fazer o beabá e está fazendo bem feito. O governo está com uma boa avaliação na rua, mas eu não vejo a questão de... Ele poderia estar com 7, poderia estar com 8, poderia estar com 9, mas eu estou vendo ele fazer o básico. Está fazendo bem feito. Falou, melhorou a saúde, com a ajuda do governo do Estado. Melhorou está pagando salário em dia? Está pagando salário em dia. Uma arrecadação maior também, né? E uma arrecadação maior também. Uma arrecadação muito maior. Então, falta assim... Ele pode crescer muito no governo dele ainda, mas para fazer coisas que deixe legado no futuro. Eu estou vendo ele fazer o beabá. E as pessoas estão batendo palma para isso, que eu acho que está exagerando na questão de bater palma, porque está comparando com o governo Rafael Diniz, que foi um caos na questão de falta de pagamento, de médicos, de saúde, não sei. Então, falta o tchan. Tira o dinheiro do caixa, guardado para que ter. Eu acho que eu estou falando 1,5 bi, mas no último discurso que eu fiz na Câmara, através de estudo, não é chutômetro não, tá? Nós tivemos um superávit até dezembro de 1,2 bilhões, até dezembro. Agora eu estou chutando 1,5, 1,6. Se bobear, tem mais. Para que tanto dinheiro? A gente sabe que o transporte é um caos. A gente sabe que a iluminação... Eu sei que eu estou ali na Câmara. Todo dia, 20, 30, 40, 50 pedidos de iluminação. Tem a causa da causa PET, que está abandonada ainda na cidade. Tem a questão da saúde, que pode melhorar muito. Tem muitas UBS fechadas ainda na cidade, que pode melhorar. Dinheiro tem, gente. Dinheiro tem. Então, hoje eu vejo que é um governo que está fazendo o básico e que pode melhorar muito. Pensei que você ia falar a frase lá. Esporte também. Dinheiro tem, falta...
Falta melhorias, falta gestão. Essa frase ficou famosa, né? Foi ele que falou. Deixa eu te falar, assim, mas mesmo assim, você acredita que hoje o cenário é favorável para a reeleição de Vladimir? Acredito que sim. Você acha que o primeiro turno acontece ainda? Cara, eu não sei quem são os candidatos a prefeito ainda. Vladimir está, mais uma vez eu repito, com os cofres cheios, está fazendo o beabá. Agora, vamos lá, vamos ser justos aqui. Virou as costas para os aposentados. Antes tem muita reclamação. O reajuste, que está há 7 anos, né, Cláudio? 7, 8 anos. Não vem agora, sem reajuste, não vem agora, já jogou para o ano que vem. Então também tem coisas ruins dentro do governo acontecendo aí. E não é por falta de dinheiro, mais uma vez eu repito, não é por falta de dinheiro. Então tem que melhorar algumas coisas, que sim. E a gente não sabe quem vai aparecer aí como candidato. De repente é uma pessoa com uma visão diferente, que queira fazer alguma coisa diferente para poder realmente a cidade se desenvolver. Porque fazer o beabá, ele está fazendo muito bem, faz uma mídia, um marketing muito grande em cima do marketing dele, está fazendo um marketing muito grande, muitos projetos sociais, né, que é a questão do assistencialismo. Mais uma vez eu repito, gente, programas sociais são de extrema importância para uma cidade, mas quanto menos a população precisar dos programas sociais, mais a cidade está se desenvolvendo. Falta, então, desenvolvimento econômico e geração de emprego na cidade de Campos. Então, para você falou de marketing, vamos fazer um marketing das suas contas. Fala aí quem quiser acompanhar seu trabalho, as redes sociais e também a rede social do Para Esporte, quem quiser acompanhar o trabalho. O Para Esporte Para Esporte Oficial, tudo junto, né? Para Esporte Oficial. E o meu é Twin, @Twin, né? Twin, THUIN Oficial. Quem quiser acompanhar nosso trabalho lá, a gente está lá também na Câmara, lá, o que precisar da gente, a gente está à disposição. Vamos continuar defendendo essas causas, na questão das pessoas com deficiência, agora entrou na questão da causa animal, principalmente a questão do desenvolvimento econômico na cidade, que eu acho que a gente está muito aquém ainda. É uma causa que eu acho que nós cidadãos e as entidades de classe têm que bater mesmo e cobrar resultados. A questão do agronegócio, que a gente tem que melhorar muito, principalmente pela geografia que nós temos aqui, e me colocar à disposição realmente para a gente tentar fazer alguma coisa, porque infelizmente esses 2 anos eu quis fazer muito e não tive muita oportunidade, mas tomara que a gente consiga realizar mais nos próximos anos, não por não querer, mas exatamente por essas brigas políticas que acabam fechando muitas portas para a gente. Tá certo. Twin. Eu fiquei devendo aqui alguns números sobre aquela questão do... Primeiro, o código da tributário. Foram juntos 13 projetos. Foram 13. Era muita coisa. Era muita coisa, né? E mexeu, inclusive, com alguns direitos de servidores ali, como, por exemplo, um complemento para os trabalhadores na saúde, cedidos ao Estado, né? O projeto, cedidos pelo Estado. Foi vendido uma coisa pra gente ali, Cláudio. Quando a gente abriu o projeto, a gente levou um susto, entendeu? E aí a gente foi meio que votando, meio que no susto, foi fazer uma coisa e outra, mas quando a gente chegou uma certa hora... acho que eu fui o primeiro a levantar, e depois veio Fred, depois veio... Opa, tem alguma coisa errada aí, cara. Venderam um peixe que não era o peixe que estavam vendendo. Então a gente realmente... Uma coisa, gente, que a gente esqueci de falar, que é uma coisa muito importante aqui, é a questão do ITBI, uma indicação legislativa aprovada por mim, que tira o poder do fiscal de avaliar o seu imóvel. Isso é uma coisa que já é uma decisão do STJ, que não foi implementada ainda em Campos. E com isso, as corretoras, as imobiliárias aqui de Campos deixaram de vender muito, os cartórios deixaram de arrecadar muito, porque o que acontece? Como já é uma decisão da STJ, já teve uma palestra na OAB, isso aí a gente tem que... Como é que funciona? O valor da venda tem que ser em cima do que você declarou que você comprou e vendeu lá atrás. A prefeitura, ela pode até discordar de você, que ela entra com um processo administrativo contra você. Agora, o que está sendo feito é o inverso aqui em Campos. O fiscal vai na sua casa, olha que você tem um relógio bonito, você tem uma casa de 100 mil reais, fala que sua casa vale 300 mil reais. E aí você entra com processo, aí para você pagar o ITBI, você não paga o ITBI, tal, então você faz um contrato de gaveta, e aí o imobiliário não ganha, o cartório não ganha, então a gente tem que reavaliar isso, que seja boa fé
do vendedor, lógico, dentro de um parâmetro do contrato de compra e venda, como já é uma decisão do STJ, e foi uma indicação legislativa votada por unanimidade na Câmara, de minha autoria, que isso seja colocado em prática. E eu coloquei de abaixar o ITBI de 2% para 1,5%, porque o mercado imobiliário é um dos mercados que mais geram dinheiro em qualquer cidade. Você pega um Warren Buffett nos Estados Unidos, você vê que quando ele teve crise, o mundo entrou em crise por causa dele. Então, eu acho que a gente tem que rever essa questão do ITBI municipal aí para a gente poder fomentar mais o mercado imobiliário nosso municipal e gerar mais emprego. Eu acho que é através de construção, de geração de emprego, de indústria, que a gente vai mudar nosso país. E para fechar, dos números aqui, que já são 9h13, minha nossa, Cristiano daqui a pouco tá ligando aí. O projeto de lei, que eu falei mais cedo ainda, lá no primeiro bloco. Projeto ou virou lei? Não, projeto, perdão. A lei, desculpa, obrigado, Rodrigo. Número 83.801, obriga os donos de animais de estimação que circulam em área pública a recolherem as fezes dos mesmos. E fica aqui, ficam obrigados os donos de animais de estimação que circulem com os mesmos em áreas públicas a recolherem as fezes dos animais. Tá. E a multa do infrator vai ser no valor de 100 unidades fiscais de campo, sem o FIR. Falei com o secretário aqui, o Morales, ele colocou aqui, uma UFIR custa hoje R$ 156,72. Vezes 100, R$ 15.672 se você não levar o... Vamos levar. Você está compreendendo? Bota no bolso, gente. Pega a mão e bota no 15 mil uma multa. E quanto é uma multa pro cara que maltrata o animal? Pode ser até cadeia, dependendo. Do caso da cadeia. Até cadeia. Até fazer outro dia, R$100 e poucos uma multa. Fazer um apelo ao Morales aí, que ele de repente está escutando. Morales é o irmão dele que você vai fazer, ou o Morales do CCZ? Esse é outro. Esse é o da Fazenda, que é irmão dele. Falando um apelo para a gente conversar mais uma vez depois da audiência pública com a PM, com a Polícia Civil, de repente ter uma guarda municipal que possa acompanhar a gente, uma criação de uma guarda municipal. Estou tendo até uma ideia aqui agora publicamente para a gente de repente fazer um projeto de lei que a gente tenha uma guarda municipal para rodar, porque a maior dificuldade é quando tem realmente uma denúncia dessa de maus tratos e a protetora fica totalmente sem poder de chegar lá e buscar o animal ou resgatar o animal. Então, que a gente consiga uma força policial, uma força de segurança aí que seja municipal, de repente pode ser uma ideia para a gente conseguir ajudar esses animaizinhos aí que às vezes realmente, infelizmente, são muito maltratados. Meu caro... Chegou bom? Né? Não, só fazer falar um pouquinho depois, a gente acabou não tendo tempo, né, Cláudio? Tivemos muitos comentários lá, foram mais de 50 comentários na nossa transmissão. Então depois peço para que você... Pede a Jô lá. Para dar uma olhada nos comentários. Se possível, responder algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas lá, que infelizmente a gente não vai ter como colocar aqui por conta do horário. Tá. Mas tem mais de 50 comentários lá. Vai ser um prazer. Tá aqui, inclusive, dentre eles, o pastor Ronaldo, tá lá, parceiro sempre da gente, tá comentando aqui. Tem gente pedindo... Luiz Carlos Chico, tem o Maurício Batista. José Vitor Silva também, José Vitor lá de Gruçaí. Tem gente falando que você é candidato a prefeito. Meu Deus do céu. Ivan faz o L. Eu fazer o L? Não, acho que é pra ele, fez o L. Eu faço o L todo dia, cara. O L de Lorenzo, de Germão, o filho de Germancana, o atacante do Fluminense, faz homenagem ao filho toda vez que ele faz um gol. Você sabe, você fica vendo o jogo do Fluminense. Aí, tá vendo? O filhote tem que dar um alfinetada no Flamengo lá. Nada, tá doido. O Flamengo é muito forte, poderoso, dinheiro tem ali. Vamos ver com o novo técnico agora como é que vai ser, né? Que tava mal, tava complicado. Tava. Vamos ver. Bom, meu caro vereador Rafael Turim, muito obrigado pela entrevista, pela participação no programa. Sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado a você, obrigado, Rodrigo, Beto aí por quietinho lá atrás. Cláudio Nogueira, meu amigo de longas datas, tantos anos juntos. E a todos mandar um abraço para a Luísa, para Cristiano, para a Dona Diva, para todos da Folha aí. Mais uma vez dizer o carinho que eu tenho por vocês. E um abraço para a população de Campos aí, que possam contar comigo sempre e manter esse caminho que a gente está traçando aí. Obrigado a todos. Rodrigo, se enjoar dos gêmeos lá, me entrega que eu sou especialista nesse negócio de gêmeos.
E tem 2 filhos gêmeos e tem uma menina também, já tá com 13, né, que você falou? 13. Nicole tá nadando muito. Nicole tá entre a primeira e a segunda do ranking brasileiro hoje, da categoria dela. Tem uma das melhores nadadores do Brasil hoje. Tá. E os meninos estão... Como tem aqui em Campos também, tem o Heitor Tinoco, tem o Lucas, tem Nicole, enfim, tem atletas hoje se destacando entre os 3 melhores do Brasil. Treinam aqui em Campos mesmo? Treino em Campos, treino no tênis clube. Então tem uma equipe muito bacana ali que todo. Do Luciano, é o polo do Flamengo aqui em Campos. Eu não vou dizer o nome de todos para não esquecer alguns, eu disse os 3 aí que estão realmente se destacando muito a nível de medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar. Que eles desejam boa sorte para eles. Eu sou um apoiador da equipe desde a época lá de trás. Então, e a gente tem que ter orgulho do que representa a gente aqui na nossa cidade de Campos. Perfeito. Rodrigo, a você também, obrigado. E amanhã estamos juntos. E amanhã, de volta às 7 da manhã. Você que nos acompanhou até aqui, essa entrevista daqui a pouco estará disponibilizada em podcast, para quem não ouviu, quem quiser ouvir novamente, ou para quem quiser também assistir, está lá nas redes sociais e logo mais às 17 horas na Plena TV. 9 horas 18 minutos, o programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.